queridos, convidamos a todos a elevarmos as nossas sintonias às paragens espirituais, aos ambientes felizes, aos estados de harmonia da natureza, para buscarmos Jesus em nossas vidas. Senhor Jesus, bom e amado Mestre, nós confiamos na grandeza do seu amor e na sua misericórdia infinita em favor da humanidade da Terra. E é com esta confiança, Senhor, que nos entregamos docilmente aos ensinamentos vivos do seu Evangelho de amor, para buscarmos, Senhor Jesus, em seu nome, a companhia dos amigos espirituais, estes prepostos do seu amor na terra, que tão próximos estão de todos nós. Estas caravanas socorristas, arregimentadas pelo influxo divino do seu amor, a socorrer a humanidade que sofre e que se debate nas amarguras íntimas que arrastam em si mesmas. Eis que são chegados os tempos do alvorecer de um novo dia, de um novo tempo, o tempo do despertar das nossas consciências. Ampara-nos nesta hora, Senhor Jesus. Guarda-nos em sua paz e faze de nós instrumentos dignos e úteis, hoje e sempre, e que assim seja. No Evangelho segundo o Espiritismo, muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não basta ninguém ser convidado, não basta dizer-se cristão, nem sentar-se à mesa para tomar parte do banquete celestial. É preciso, antes de tudo, e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial, isto é, ter puro o coração e cumprir a lei segundo o Espírito. Jesus veio nos convidar a inaugurar um novo tempo em nossas vidas. Esse tempo era um tempo do reino de Deus. E esse reino de Deus, ou reino dos céus, até hoje é motivo de reflexões profundas para todos nós. Então, estamos entendendo que o reino de Deus é um estado íntimo, interno, do homem de bem. O homem de bem é o espírito que já vive esse estado consciencial chamado reino de Deus. Por isso que para adentrar esse estado evolutivo do espírito, chamado reino de Deus, é um estado de regeneração. É um estado de espíritos redimidos e, portanto, espíritos harmonizados com as leis divinas. E que muitas vezes espelham a lei também, manifestam valores que representam a lei divina no seu íntimo. Esse é o espírito que está num estado de felicidade espiritual. Então, essa alegria do espírito, esse tônus feliz, dinâmico,
essa pujança do espírito, ela é própria daqueles espíritos que já experienciam os valores das leis de Deus, não na sua totalidade, mas num tanto bem significativo. Então, o homem de bem representa esse espírito que traz os valores do reino de Deus. É muito importante nós continuarmos a nossa reflexão sobre é preciso, antes de tudo e sob condição expressa, estar revestido da túnica nupcial ou túnica espiritual. A túnica espiritual, como temos falado, representa a nossa constituição energética, que é o nosso perispírito. Nós não somos percebidos pelos espíritos superiores pelo que falamos, porque podemos falar do que não sentimos e nem vivemos. Nós não somos percebidos pelos amigos espirituais pelo que fazemos, porque podemos fazer automaticamente, por obrigação, sem sentimento, né? Então, nós somos percebidos pelos espíritos amigos e superiores pela nossa constituição energética, porque ela representa a vibração dos sentimentos nobres daquele espírito. E esses sentimentos, eles têm vibrações, ondas, cores, movimentos, não é? É por isso que nós somos percebidos. Somos percebidos pelas imagens mentais que nós alimentamos no dia a dia. E que a gente acha que aquilo é secreto em nós, que só nós que vamos saber o que estamos pensando, mas que formam fortes imagens vivas. E isso tudo está adensado em nosso perispírito, ou a túnica energética. E para nós adentrarmos um novo tempo, tem um portal que não é simbólico, é um limiar real evolutivo, que nós estamos sendo convidados a transpor esse limiar e estarmos no estado onde as quinquilharias perispiríticas precisam ser arrancadas. Todas aquelas imagens mentais doentes que nós adensamos no nosso perispírito precisam ser extirpadas de nós por uma ação da consciência, voluntariamente. Por isso que ele fala, é a condição expressa. Isso foi no ano 0 da era cristã. A condição expressa é que nós possamos dar ritmo, celeridade ao nosso processo evolutivo, porque estamos estagnados no tempo, no espaço reencarnatório. Todas as vezes que eu me demoro num ressentimento, numa mágoa, numa contrariedade, eu paraliso a minha evolução. E eu mancho a túnica espiritual. Eu deixo nódoas profundas, porque o meu pensamento desatinado, ele perpassa o perispírito em primeira instância, para ele se pronunciar até você. E ao perpassar o meu perispírito, eu deixo os resíduos mais deletérios nesse corpo energético. Fora as imagens mentais das minhas memórias. E é com isso que eu vou me relacionar com o mundo. Então, eu quero ser um espírito regenerado, eu preciso identificar no que estou degenerada. Quais são os vícios do meu pensamento que formam essas cristalizações, essas máculas, e quando essas criações mentais ficam adensadas no perispírito, aquela região, a energia não flui. Não flui, não circula a energia saudável, não circula naquela região adensada. E são tantas essas regiões que nós vamos desarticulando o nosso perispírito. Ele vai perdendo, vai sendo roto, cheio de rasgos, né? De fiapos, vamos dizer assim, porque aquelas energias não se restauram. O que é a regeneração do espírito? Ele precisa sentir na sua intimidade para que foi chamado. Porque todos fomos chamados.
Mas para que eu fui chamado? Que é diferente do que para você foi chamado. O seu chamamento é de uma natureza, o meu é de outra. Então, eu estou sendo chamado a realizar o que comigo através de você, através do próximo. Esse é o estado de lucidez que faz a gente ir ao ponto onde nós estamos degenerados. Porque Jesus, na sua misericórdia, ao nos proporcionar um planejamento reencarnatório, Ele trouxe para nós um roteiro onde teríamos oportunidades de resgatar essas memórias doentes adensadas no meu perispírito. E é por esse motivo que temos falado tantas vezes, quando eu estou com o próximo, quando eu me relaciono com uma pessoa, eu muitas vezes estou transferindo vibrações de séculos atrás, que estimula e fermenta naquele espírito as situações doentes do meu passado, que eu apenas reprimo, faço um personagem novo que não me representa ainda. Por isso que uma das premissas mais importantes da evangelização de espíritos é a coerência. É a postura, alinhar o que sinto, o que sou, o que vivo, para que haja uma transparência e eu possa me perceber e buscar resolver definitivamente essas quinquilharias que respingam em nossa túnica espiritual e não me deixarão passar, porque esse limiar, olha, é importante, esse limiar de espíritos de provas e expiações para espírito regenerado, essa passagem se chama porta estreita, para eu chegar num tempo de regeneração. E essa porta estreita não caberão as minhas iniquidades. Eu vou precisar deixar tudo que não é de natureza divina em mim, para que eu possa transpor a porta estreita, que é a porta que nos convida aos testemunhos de fé. Aí, tendo passado, estaremos num tempo de regeneração. A Célia disse tempo de regeneração, né? Então, o que é o tempo mesmo? É aquilo que nós vamos fazer dele, segundo André Luiz. Então, o tempo, na condição que nós nos encontramos, ele é extremamente valioso para nós. Mas, se nós pudéssemos computar quanto do nosso tempo nós usamos em favor de nós mesmos, talvez nós ficaríamos absolutamente chocados. Porque vamos perguntar assim: quanto tempo nós gastamos da nossa vida pensando no que o outro pensa, no que o outro faz, no que o outro fala? Quanto tempo nós gastamos nisso? E qual é a utilidade disso para nós em espírito? Vamos refletir. Porque o que o outro está falando, o que o outro está pronunciando pelas palavras, é parte do campo mental dele, é parte do que ele se alimenta, é parte do que ele acredita. E nós temos quase nenhuma chance de interferir efetivamente nisso.
na forma que o outro tem de se manifestar pelas palavras. Porque para que ele mude a forma de falar, ele tem que mudar conceitos, entendimentos, ele tem que fazer um processo faraônico dentro dele, grandioso. Então, fixarmos, muitos de nós somos fixados, temos o pensamento fixo naquilo que o outro fala. Gastamos todo o nosso tempo em análise do que o outro falou, do que o outro pensou, do que o outro fez, do que o outro sentiu. Então, é muito importante que nós possamos compreender que significado tem para nós o que o outro fala, o que o outro faz, o que o outro pensa. Qual é o significado real, nós, em espírito, quanto a isso? Apenas um. Quando eu ouço alguém e não concordo, aquilo deve ser motivo para mim, como é que eu posso auxiliá-lo? De que maneira eu posso servi-lo? Só essa finalidade tem. E às vezes eu não tenho como fazer isso nesse momento. Então a gente lança sobre aquela pessoa uma prece, uma consideração feliz e seguimos. Então, é perda de tempo total nós ficarmos nessas análises improdutivas, que não chegamos a conclusão nenhuma, que não alteramos de forma alguma o outro e consumimos aquele tempo que deveria ser para nós de uma preciosidade extraordinária. Então, nós estamos nesse momento da nossa existência tendo que tomar decisões, profundas decisões, sobre, diante do que nós sabemos, como vamos interagir com o mundo. A pergunta é sempre uma, para o aproveitamento do tempo. Diante dessa situação, frente ao outro, como eu posso auxiliar? De que maneira eu vou servir? Se eu chegar à conclusão que não é possível naquele momento, não me deter nisso. Então, nós estamos estudando o tema relacionamentos. E essa lição ela é muito importante para nós. Porque muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então vamos fazer a pergunta para nós. Nós somos os chamados ou os escolhidos? Vamos perguntar. No nosso caso individual, de cada um de nós, somos aqueles que Jesus chamou nesse momento da nossa vida, claro. Ou somos os escolhidos? Nós vamos ficar surpresos com a resposta de Emmanuel com relação a isso. Num texto chamado
chamados e escolhidos, num livro intitulado Instruções do Tempo. Instrumentos do Tempo. Porque tudo que Jesus falou, e Jesus conta uma parábola, e depois da parábola ele fala isso. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Então nós temos que trazer essa fala de Jesus para nós. Eu sou parte daqueles que foram chamados ou dos escolhidos. Então Emmanuel diz assim: estejamos convictos de que ainda nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos da vida celeste. Entretanto, pelo chamamento da fé viva que hoje nos traz o conhecimento superior, guardemos a certeza que somos os escolhidos. Fortíssimo, né? Somos os escolhidos. Já passamos da fase do chamamento. Já somos os escolhidos. Aí ele vai começar de uma forma bem impactante para os nossos espíritos. Escolhidos para a regeneração de nós mesmos. Então, o que significa regenerar a nós mesmos? É abandonar de maneira definitiva a forma equivocada de sentir, pensar e agir contrária às leis divinas. Nós já sabemos quais são as leis, nós já compreendemos e agora é nossa hora de realmente estarmos e sermos dentro deste propósito. Fomos os escolhidos para isso. Fomos os escolhidos para o cultivo sistemático, diário do bem. Então, se eu me deter 1/1000 de segundo, reverberando na minha mente aquela palavra torta que você falou para mim, ou aquele conteúdo que eu não concordo, que não é o meu momento, eu estou entrando naquela vibração de fixar em mim, de fixações mentais, como nós falamos ontem, daquele velho modo de sentir, de pensar, de elaborar o pensamento, de ficar fixados em tudo aquilo que é externo, em tudo aquilo que é do outro e que eu não tenho condição de mudar. Então nós somos os escolhidos para cultivo sistemático e intenso do bem. Diante do que você vai falar para mim, eu vou aplicar o bem. Porque aqueles espíritos que vieram ter conosco no nosso processo de injunção reencarnatória,
eles têm o papel, a função de nos auxiliar a sair das fixações mentais, porque eles são para nós um choque reencarnatório, para nos tirar do ostracismo, para nos tirar daquela forma equivocada de pensar sobre quase tudo. Então, esse estado que nós vamos buscando em nossa intimidade, de chegar num ambiente em que a situação se complicou por alguma questão, no lugar de nós tirarmos partidos, no lugar de nós defendermos posições, estabelecermos o bem, é compreendermos que fomos escolhidos para ali estar. Porque nós somos escolhidos todo o tempo todo. Nós fomos escolhidos para estar aqui agora, estudando. Ao encerrar essa atividade, nós seremos escolhidos, nós vamos ser escolhidos para nos encontrarmos naqueles ambientes em que vamos atuar. E vai ser necessário atuar com o bem incondicional. Porque já estamos dotados de recursos extraordinários, de experiência, de vivência, que nos permite atuar como cristãos. Por isso que ele está dizendo, neste momento, já somos os escolhidos. Somos os escolhidos para o esquecimento de todas as faltas do nosso próximo. Porque, como nós temos estudado esses dias, a respeito do fermento velho, o fermento, por maior que seja o poder que ele tem de fermentar, se ele cair numa plataforma de aço, ele fermenta o quê? Nada. O fermento do outro só fermenta em mim o quê? O que está receptivo em mim. Então, nós somos os escolhidos para deixarmos de sermos aqueles espíritos que todo o tempo todo, fermenta com o fermento do outro. Nós vamos precisar de deixar de ser aquela massa amorfa, aquela massa sem propósito, a receber fermentos alheios.
E esse processo nós vamos fazer quando começamos a perceber na hora, no milésimo de segundo, em que o fermento veio e a massa estava pronta. A massa estava pronta para receber o fermento velho. E o que é essa massa? Tudo que eu alimentei, tudo que eu pensei, tudo que eu ajuntei, tudo que eu estruturei nas últimas 24 horas, na última meia hora, nos últimos 5 dias, nos últimos 10 anos. A massa está pronta, aguardando o fermento velho. O fermento vem, a gente leveda a massa toda. Cresce exageradamente na dificuldade. Então, esse estado de espírito precisa ceder em nós. Identificarmos. Na hora que o fermento chega, nós nos opormos a permanecermos com aquela vibração amorfa, sem direção para o bem, e realizarmos aquilo que realmente nos cabe. Então, quando eu olho, só para encerrar, para o outro, que o outro está fazendo, que eu não concordo, muitas vezes ele nem está lançando sobre mim seu fermento, mas eu vou lá, busco e ponho na minha massa. Não é nem comigo. Mas eu faço questão de ir lá, pegar aquele fermento putrefado e crescer. Fazer crescer a massa amorfa. E esse processo precisa ser interrompido. É ou não é? A pessoa não está nem falando conosco. O assunto não é nem conosco. A gente vai lá e pega e fermenta. Mas nós, nesta oportunidade, somos os escolhidos. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, mil vezes obrigado, Senhor, por esta manhã silenciosa em nossas vidas, em que vamos reconhecendo a importância de nos encontrarmos aonde estamos, de percebermos, Senhor, quão importante, quão necessário é para nós mergulharmos o nosso pensamento nas verdades de vida eterna que o Senhor nos trouxe através dos teus exemplos, para que, alimentados dessas luzes, possamos renovar o espírito que somos. Possamos, Jesus, nesta oportunidade feliz da nossa existência,
nos tornarmos mais lúcidos, mais dispostos ao bem e à verdade. Que o Senhor nos ampare, que o Senhor nos fortaleça, para que possamos seguir o caminho reto, Senhor. Que nós possamos nos empenhar em amar todos aqueles que nos cercam. Para que possamos ser espíritos dispostos ao bem. Ampara, Jesus, todos os nossos irmãos em humanidade que passam esse momento tão difícil, que são convidados ao testemunho, que eles possam angariar forças no seu amor, Senhor, para passarem com dignidade esses momentos que somos convidados. Lança seu amor, Senhor, sobre todos nós, sobre todas as famílias da terra. E é com esse pensamento de gratidão, Jesus, que queremos expressar os nossos melhores sentimentos, para que estas vibrações sejam acolhidas nesse instante e levadas àqueles que se encontram necessitados. Obrigado, Jesus, por nos encontrarmos no Brasil, nesta pátria amada, que o Senhor nos oportunizou estar, e que nós possamos cumprir com o que aqui viemos fazer, pautados sempre no seu Evangelho de amor. Se conosco, agora e sempre. Que assim seja.